Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nossa, o que falar nessa data, né? Bem, tantas homenagens, flores e bombons e presentes que a gente ganha nessa data, quando na verdade o que a gente espera é o respeito durante o ano todo. Isso pode parecer clichê quando a gente reflete ao longo tempo, não só a história dessa data, que eu imagino que vocês já devem saber, mas pensando nas conquistas, né? Nas nossas conquistas, o que nós conquistamos, né? A nível profissional, a nível relacional, a nível econômico, a nível social, né? Então eu fiquei pensando o que é que a gente poderia dizer, que com certeza já foi dito em algum momento, mas que poderia ser importante para a gente destacar hoje. E eu acho que olhar tudo sob o ponto de vista do copo. Sabe aquela dinâmica do copo? Até ia trazer um copo, acabei esquecendo. Um copo meio cheio, um copo meio vazio. Quando eu penso no que é ser mulher, e só esse pensamento de a gente acordar e pensar o que significa ser mulher, a gente já coloca o ser mulher num lugar que não é um lugar de privilégio, né? Porque eu já perguntei isso para alguns homens e dificilmente alguém pensa, talvez hoje por causa de toda essa onda feminista, né? Que não é de hoje, obviamente, reconhecendo toda a luta histórica do movimento feminista, mas dificilmente um cara pensa o que é ser um cara. E eu já fiz essa pergunta para alguns, pra gente até fazer essa provocação. Quando eu tenho que parar e pensar o que significa ser de um gênero, de uma raça, de uma classe, isso mostra que eu estou num lugar de desprivilégio em relação a esse outro grupo que não pensa sobre isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Só de acordar e pensar o que significa ser mulher. E muitas vezes, o Quebrando o Tabu, ele fez algum tempo atrás, eu vi, eles fizeram um programa, não sei se foi da websérie deles, eu não lembro, eu acho que eu devo ter visto no Face, talvez, muito interessante, que era perguntar o que uma mulher sentia quando ela estava andando sozinha na rua. Não, perguntar se a mulher tinha mais medo do demônio ou de homem. E era uma enquete. Era uma enquete. E a resposta foi, sei lá, 80 ou 90%, acho que 96%, uma coisa assim, que tinha mais medo de homem. E aí depois desse dia eu fiquei pensando, eu já pensava muito sobre isso, o que significa ser mulher, né, nesse mundo hoje, mundo pós-moderno. E eu fiquei pensando mais ainda que triste, né, a gente pensar que eu tenho tanto medo do que significa ser mulher, estar num ambiente, estar sozinha, medo de ser assediada, de estupro, de abuso, de tantas coisas que a gente não que eu prefiro ver algo que é, sei lá, que nem todo mundo acredita, que nem todo mundo, né, que é inimaginável, né, que é uma força do mal, externo, enfim, como queira chamar, do que o outro que é o meu par, né? Não é necessário, assim, não é meu par porque não é uma outra mulher, mas é meu par enquanto ser humano, né? E eu fiquei pensando nisso, assim, quais as transformações sociais que a gente precisa ainda promover para que nós mulheres nos sintamos seguras, que nós não precisamos acordar nessa data ou em qualquer outra data e refletir sobre o que significa ser mulher. Como enxergar todos os nossos avanços à luz desse copo, que ora parece cheio, ora parece vazio, depende do dia, da perspectiva e dos acontecimentos, e ao mesmo tempo entender que a vida ela funciona dessa forma, né? E que algumas coisas, infelizmente, a gente ainda vai ter muita luta pela frente. Mas eu acho que o mais importante nessa data é a gente não individualizar, e essa é a mensagem que eu queria deixar, a gente não individualizar as questões que a gente ainda precisa avançar, né? Então, seja em segurança pública, seja profissionalmente, seja economicamente, direitos e etc., direitos do corpo, direitos reprodutivos, enfim. A gente não pode. O que significa não individualizar? Não individualizar significa olhar para um aspecto, olhar para uma mulher que
alcançou, que teve determinadas conquistas, e falar: ah, mas fulana conseguiu. Olha, mas a gente tem aí alguns exemplos, eu não quero dar nenhum, que acho que não seria justo, mas algumas mulheres que alcançaram, que tiveram conquistas muito relevantes em várias áreas, e a gente pegar aquele exemplo e dizer, ah, mas ela conseguiu, então se ela conseguiu, e ir por esse viés meio meritocrático, sabe? Isso é individualizar. A gente não pode individualizar, a gente tem que entender que nós temos uma sociedade, e pode ser duro o que eu vou falar agora, mas a gente tem uma sociedade onde ser mulher não é vantajoso, não é um lugar que já te coloca numa corrida igual. Nascer mulher te coloca vários passos atrás. E a gente tem várias formas de pensar sobre isso. Mas eu acho que quando a gente pensa em alguns cenários como política, magistratura, tem tantos espaços, né? Espaços de liderança no mundo corporativo. E aí a gente pensa, por que eu encontro tão poucas mulheres nesse espaço, né? Porque as mulheres não querem estar? Ou porque, de certa forma, esse caminho ele é impossibilitado, né? Então, enquanto sociedade, né? Eu, enquanto homem, ou enquanto sociedade mesmo, acho que é o ponto. O que eu tenho feito para que esse problema, para que essa questão, ela seja resolvida? E aí você pode dizer, mas Mari, como é que eu vou, né? Eu não sou CEO, eu não tenho uma grande influência. Mas de repente, se eu tiver, eu penso nisso, em ter paridade dentro da empresa, né? Em ter o que é paridade, ter o mesmo nome de homens e mulheres nos cargos, né? E eu não tenho como deixar de fazer o recorte. Eu sei que a gente aqui não tá pensando numa perspectiva racial, porque a gente tá falando do Dia Internacional da Mulher, mas a gente tem que lembrar que o salário das mulheres negras e os índices, quando a gente fala de mulheres negras, eles são os piores possíveis, né? Comparando, obviamente a gente tá falando aí numa questão, fazendo um recorte muito específico, não tô colocando a população LGBT, tá? Porque aí senão os níveis vão ainda mais. A gente sabe que mulheres trans tem níveis também que, enfim, né, não conseguem empregabilidade, uma série de outros direitos que ainda não foram conquistados, infelizmente, né? Mas, pensando nessa questão da mulher negra, quando eu entro num espaço, eu penso isso, eu olho para o espaço e vejo quantas mulheres, quantos negros e negras, quantas pessoas LGBT. Aí você pode dizer, ah, mas se eu pensar isso, eu estou fazendo diferença. Mas nós somos diferentes. E aí que tá o grande segredo, né? E com isso eu quero fechar esse vídeo. O que nos faz diferentes, o que nos faz seres humanos é sermos diferentes. Ser diferente não é o problema. O problema é eu não tratar as pessoas de acordo com as diferenças. Porque se eu não contemplar as diferenças, eu vou cometer injustiças. Então, nessa data, em tantas outras, em vez de flores, bombons, parabéns, né? Repense uma atitude sua que pode ajudar que a sociedade seja um lugar mais seguro, mais justo com as mulheres. Essa é a minha proposta, esse é meu recado. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo, curtam, comentem, coloquem sugestões de temas e a gente vai conversando, tá bom? Um abraço.